Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente está aqui com Juanito, meu convidado, uma bênção de Deus que... Sabe aquelas conexões que Deus faz? Essa é uma conexão que Deus fez na minha vida. Um homem com uma mentalidade incrível. É o primeiro homem que está vindo aqui no meu podcast, no JL Cast. Aplauda o Senhor aí da sua casa pela vida dele. Pastor, mentor. E tem muita coisa aqui que a gente quer conversar para ajudar você na sua vida. Ele tem uma mentalidade incrível. A gente compartilha muito das coisas que a gente tem de visão, né, de reino de Deus, de prosperidade, dos caminhos que o Senhor faz. E essa conexão, né, a gente estava num treinamento juntos e foi um privilégio poder conhecê-lo e desfrutar do seu conhecimento. Eu acho que ele não pode ficar escondido. Então eu trouxe ele aqui hoje no JL Cast para poder desfrutar desse conhecimento com você que está aí me assistindo. Juanito, se apresenta, fala o seu arroba do seu Instagram, para todo mundo poder te seguir lá também. Fala da sua formação, para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho. Muito bem. Meu prazer é todo meu, uma honra ter te conhecido também. Agradeço a Deus pela sua vida, seu ministério que é lindo, seu conhecimento compartilhado. Então a honra é toda minha, tá bom? Meu arroba é @JuanitoSantosBR. Lá no Instagram você pode acompanhar meu trabalho. Eu estou como pastor, presidente de uma igreja. Também sou mentor em estratégia digital, mas eu gosto de falar que eu sou evangelista dos negócios, onde eu trago as boas novas, eu trago as boas novas de como você pode escalar o seu negócio no digital. Então, eu amo isso, tratar o evangelho, porque eu creio que Deus nos criou para prosperar, para crescer e frutificar. Ninguém está aqui à toa. Todo mundo tem um propósito, então é uma honra estar aqui e vamos pra cima, vamos embora. Eu sempre trago uma pauta, né, pra gente trabalhar, mas como eu sei que é uma pessoa que tem uma profundidade, uma liberdade, a gente vai bater esse papo aqui. E eu sempre trago umas perguntas, né, pra gente iniciar esse bate-papo. E aí a gente vai desenrolando essa conversa para você poder ficar à vontade. Bom, hoje, como você é um evangelista dos negócios, assim como eu também, né? Aí. A gente aqui, o meu público, você sabe, é muito mais feminino, né? A gente trabalha com muitas mulheres aqui que às vezes cuidam das suas casas, filhos, maridos, negócios e tudo mais. E a gente tem que falar hoje dessa versatilidade da mulher e a possibilidade da mulher empreender. Eu acho, e aí eu vou dar a minha opinião, e eu quero a sua opinião também, né? Que hoje é o melhor momento para as mães. Perfeito. Para mim, não existe, nunca houve um momento tão propício para a mulher estar nos negócios. Uau. Hoje, eu trabalho da minha casa, eu levo a minha filha na escola, eu busco a minha filha na escola e eu trabalho na internet, fazendo negócio o tempo inteiro. Eu tenho as minhas mentorias, meus cursos e tudo mais. E a gente já trabalhou juntos, já tivemos esse privilégio, incrível também o seu trabalho. O que você acha hoje? Para onde você acha que esse mercado vai caminhar? Eu sei que já tem um viés de crescimento, mas o que você diria hoje para uma mulher que está em casa, sem saber o que fazer, porque às vezes você acabou de ser mãe ou está com um filho pequeno, precisa de uma renda extra e a pessoa está ali, o que eu faço? Uau, muito bom, ótima pergunta, e eu concordo plenamente com isso, tá bom, Jana? Que hoje é o melhor momento de todos os tempos na história da humanidade para você prosperar, que é o melhor canal, que é o digital. Porque o digital tem escala. E, obviamente, proporciona essa liberdade de você poder trabalhar de casa, de não ter locomoção, transporte público, carro, ter que estar no lugar, né? Fora a segurança, e você poder usufruir, desfrutar dos seus filhos. Foi isso que fez tomar a decisão de empreender no digital também lá atrás. Sim. Porque eu trabalhava, tinha formação em direito, trabalhava no escritório de advocacia, mas não me via, eu queria ver minha filha crescer. E essa foi a decisão que eu tomei de abrir mão, pedir demissão, e empreender no digital, e é ali que minha vida começou a mudar. Então, vamos lá. Uma mãe agora está começando com todas essas dificuldades por ser filha, aquela correria toda que a gente sabe como é que é. Existem vários caminhos no digital. Entre eles, o mais comum que eu recomendo, principalmente para quem está começando, seria o mercado de afiliados. Por quê? A vantagem do mercado de afiliados. Vamos supor, tem a Jana aqui, gente, ela tem vários cursos ótimos. O que você pode fazer para monetizar já? Você pode se afiliar a um curso dela e aí você ganha uma comissão. Geralmente a comissão no mercado de afiliados é de 50% a 80%. Aonde você vai conseguir isso numa loja de roupa de shopping ou qualquer outra empresa? E sem precisar
né, você ter aí... Todo pronto, o trabalho, você só tem que fazer o meio de campo de vender. E Não você precisa ganha. de matéria-prima. Não precisa. Você vai lá e indica pra sua amiga, ó, o curso da Jana aqui é de casamento, você tá em 15 de casamento, compra. Comprou o curso, você ganha 50%. Você se torna sócio da Jana. E Isso. não só da Janaína, mas como qualquer outro, são mais de 500 mil produtos online no digital que você pode se afiliar. Maternidade, Curso saúde, pra fazer biscuit, curso pra costurar. cílios, beleza, tudo. Então, tipo assim, pega algo que você já tem um pré-conhecimento, que você já tem alguma habilidade, que você já tem uma experiência nesse assunto e vai lá no mercado. Pode ser Hotmart, pode ser Monetize, pode ser Eduz, tem várias plataformas hoje. E aí você procura um produto que mais se adequa à sua realidade, que você já tem um pré-conhecimento, se afilia. Você nem precisa comprar o curso muitas das vezes. Sim. Alguns têm a necessidade de você comprar o curso para você aprender a estratégia. E qual é a vantagem disso? A estrutura já está toda pronta. Por exemplo, vou pegar o gancho aqui da Janaína, o curso dela já está pronto, o site já está pronto, então você só vai ter o trabalho de vender. Isso. Olha que maravilha. Só precisa fazer isso e ganhar o dinheiro na tua conta. Então, é uma facilidade enorme que nunca se viu na história da humanidade. Um outro serviço também, se você quiser ter uma segurança maior, seria a prestação de serviço. Que é o quê? Você prestar serviço digital, existem várias profissões novas surgindo. Sim. Por exemplo, a Janaína também, essa mulher é um exemplo supremo aqui. Ela é infoprodutora, mentora, é youtuber, é digital influencer. Então, ela pode ser... A gente vai se virando aqui no meio do É um caminho. exemplo prático da mulher digital, entendeu? Então, tipo assim, vamos lá. Você pode se tornar uma digital influencer se você já tem essa questão de gostar, facilidade de falar em aparecer. público, de aparecer. Quem sabe, na maternidade, você mostrando seus filhos a criação. E mesmo que não tenha, não é Mesmo que desculpa. Não é desculpa, você pode ser treinado. Tudo é treinável. Tudo é treinável. E tudo que é treinável é multiplicável. Sim. Guarda bem essa. Mas vamos lá. Uma prestação de serviço. Existe a profissão de gestão de tráfego, social media, que é o mais comum. Por exemplo, você, mulher, mãe, você gosta de mexer nas redes sociais? É muito comum hoje em dia. O brasileiro, a taxa média ali é mais de 3 horas por dia que a gente fica no Tá Instagram. todo mundo na No internet. WhatsApp, todo mundo fica. Você é boa com isso? Você gosta disso? Tem muitos empresários e pessoas que não têm essa facilidade. Eu. Sério aí? Já Acredite pode oferecer se seu quiser. serviço pra Não, mas Janaína. acredite se quiser, assim, eu não tenho facilidade com as coisas digitais. Eu não tenho. Eu posso dizer pra você que não é da minha natureza. A minha natureza é se esconder. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar ali no meu mundinho do TDAH, eu sozinha, eu comigo mesma. Eu me basto, eu brinco disso, eu falo muito disso. Eu me basto. Eu não gosto, mas eu fui chamada a isso, né, por Deus. Eu, um dia, estudando a palavra, eu vi uma referência num livro, né, de uma frase de Martin Luther King, que é uma frase, agora eu não vou saber se eu vou falar certo 100%. O grito dos maus? Exatamente. Eu não me preocupo com o grito dos Isso aí, maus, o nome, mas sim com o silêncio dos bons. E essa frase foi um despertar no meu coração. Não é uma frase bíblica, mas assim, ela é conjunto com um chamado bíblico, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, assim, a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. E aí eu sempre fui muito tímida. E no início era horrível. No início era péssimo. Mas com o tempo foi ficando natural. Então hoje quando eu falo assim, eu sou muito tímida, as pessoas não acreditam. Porque acaba que ficou natural. De tanto que eu faço, ficou natural. Então assim, é aquilo que você falou, tudo é treinável. E eu treino todos os dias aparecendo. Esses dias eu fui na escola do meu filho e a menina falou assim, Janaína... Aí eu falei, sim, ela, Lisboa? Aí eu já aqui, ó, meu mundo, eu queria implodir ali. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, sou eu mesma. Ela, eu já passei seu vídeo aqui pra todo mundo, o pessoal já segue seu canal. Legal. Posso chamar o pessoal aqui? Eu falei, pode. E eu já querendo ali sumir, né? Não por causa da pessoa. Sim. Constrangida com a situação, porque eu sou tímida. Sabe quando você... né, não tá preocupado com isso. E ali aconteceu. E aí eu vi que, assim, não só essa vez, mas muitas outras vezes, o poder da internet. Uau. Né, de você estar para o mundo inteiro da sua casa. E isso é muito incrível. Então, assim, outro dia eu vi um memezinho que eu até achei engraçado, que foi... Alguém botou na internet, eu não lembro quem foi, senão eu já tinha falado do arroba aqui. Ele fez um vídeo, é como se o cara morresse
E ele chega no céu. E aí ele encontra, né? Pedro, Tiago, Jesus, Paulo, todo mundo ali. Aí Paulo chega pra ele, ele fala, poxa, eu sou seu fã. Ele falando pra Paulo. E aí Paulo, nossa, você é dos anos 2000 ali e tal. Aí o garoto, sou ele. Você tinha internet? Ele tinha. Cara, lá vocês têm rede social. Ele, é. E aí, quantas vidas se converteram? Aí o cara fala assim, eu só usava pra ver meme mesmo. E aí a gente para pra refletir. O poder que a gente tem nas Que mãos. assim, antigamente a gente tinha que fazer várias viagens, né? Pra poder Isso. pregar. E hoje, com isso aqui, você alcança vidas. Eu já perdi as contas de quantas pessoas já aceitaram Jesus através do meu canal, que tiveram suas vidas, casamentos transformados por causa do testemunho que eu dei, por causa das palavras que eu venho ministrando. Então, como você falou, hoje a internet está... É um mar sem fim. E quem não está nele vai secar na praia. Isso aí. Né? Então, assim, é o momento da gente falar disso e dizer, cara, você pode, no início não é fácil. Pra você foi fácil? Não. Como é que foi o seu início? Então, meu início foi prestação de serviço, como eu estava falando. Eu pedi demissão lá do meu serviço e ofereci meu serviço de social media no início. Porque eu vi que Você é formado em Direito? Sou. Aí o escritório de advocacia tinha uma agência que estava fazendo um trabalho todo errado no Instagram. E eu sabia mexer porque eu tinha facilidade. Falei, pô, se vocês quiserem me contratar, tem aqui meu serviço. E eles me contrataram. Aí eu tripliquei meus ganhos na época, prestando serviço para eles e para outros. Então, prestação de serviço é algo que te dá uma segurança, porque meio que você vai ter um contrato, então você vai receber uma renda ali mensal. E qual é a vantagem também? Que você trabalha de casa, cuidando do Instagram de empresas ou de pessoas, por exemplo, pode ser alguém que vai cuidar do Instagram da Janaína, postando conteúdos para ela, dando ideias para ela. Eu, por exemplo, você vê, eu não tenho ninguém que faça arte para mim. Aí Poderia já, se candidate então, aqui assim, agora. mas poderia estar alavancando muito mais. É porque nesse momento eu não tô fazendo. Isso. Não é o meu foco. Mas assim, de repente alguém oferece um serviço, mostra o trabalho, eu gosto muito, falo, cara, tá no meu perfil. Dessa pessoa. Entendeu? Isso. Então, assim, e uma coisa que eu vejo muito, Anitta, eu queria saber se você concorda comigo, é que hoje as pessoas, elas já chegam... A minha sensação é que as pessoas já chegam querendo sugar e não dar. Isso. Eu não sei se você tem essa percepção. E hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas não querem fazer. Elas acham que tudo tem que chegar até elas, sabe? Ah, você tá numa empresa, foi contratado para fazer um serviço. Ah, isso aqui não faz parte da minha função, não vou fazer. Então, se prepare para sair da empresa. Entendeu? Se prepare para ser substituído. Isso. E... eu contratei o serviço de uma pessoa e essa pessoa fez o serviço muito bem, entregou nos prazos. Aquilo me impressionou, porque nesse mercado também, da mesma maneira que tem gente que quer, tem muita gente que não faz o básico. Então, se você faz o básico bem feito, você se destaca. Isso aí. A gente sempre leva tudo para a Bíblia, né? E a gente tem que ter um alvo, né? Se você fica atirando para tudo que é lado, você não atinge ninguém. Verdade. Se você tem um alvo e persegue esse alvo numa corrida, você vai ganhar o prêmio. Boa. Entendeu? Então, o que você diria hoje para uma pessoa que quer começar, mas está perdida? Então, primeiro, eu costumo vou usar até a estratégia do meu método, do nexo lucrativo. Você tem que descobrir o seu nexo lucrativo. O que é o nexo lucrativo? É a interseção entre quem você é, o que você faz e quem você serve. O que é isso? Quem você é, a sua história, suas habilidades, os seus princípios, seus valores, a sua verdade vende. Por exemplo, a Janaína, vou usar o seu exemplo que é pode clássico. ficar à vontade, que A já Janaína me conhece e já sabe. É pastora, ela é boa em pregar, ela sabe da palavra. Beleza. Habilidade. Ela tem habilidade de pregar? Tem. De falar em público? Tem. Ela era tímida, mas treinou isso, superou. E hoje ela treina pessoas, ela tem essa habilidade. Quem você serve? Nicho de relacionamento, mulheres que estão precisando, tem uma demanda e tem um dinheiro para pagar esse serviço. Senão vai ser uma ONG, não vai ser um negócio. E aí você cria uma oferta para isso e aí você vai ter um negócio ali. Então, eu acredito que cada negócio é um ministério. Sim. Cada produto... Isso é uma coisa que a gente tem que quebrar na mentalidade cristã. Olha só, eu falo assim, cada negócio é um ministério. Cada produto é uma oportunidade de transformação. Produto ou serviço. E cada vida é um testemunho de transformação.
Então, o que você pode fazer no mundo com suas habilidades, ou o que eu chamo de potencial divino, que são seus dons, aquilo que Deus depositou em você, seu perfil comportamental, quem você é, suas habilidades naturais, que você é muito boa, e às vezes é tão óbvio pra você que você não percebe que isso pode valer ouro. Sim. Ali, você às vezes é muito bom na cozinha. Cara, isso pode virar um negócio. Claro. Ou você pode fazer um curso também disso. Existem, como eu falei, várias possibilidades. Eu citei aqui afiliados, prestação de serviço, tem também você se tornar um infoprodutor. Como eu falei, a Janaína, ela viu que era isso muito bom, pô, posso criar um curso disso. Porque ela começou a aparecer, as mulheres começaram a perguntar pra ela, pô, como é que foi? Como é que você superou isso? Ela, opa, vou criar o curso sobre isso, demanda reprimida, tem pessoas procurando, eu sei, eu tenho habilidade, tá na minha história de superação, tal. Vou ensinar, vou criar um curso, uma mentoria, e você conseguiu. Então, quantas mulheres hoje estão ouvindo também são tão boas quanto, podem fazer, mas não abriram seus olhos para isso. Sim, às vezes está estafada na sua profissão, não aguenta mais, longe dos filhos e tudo mais. Então, assim, chega uma hora que você tem que fazer um ponderador aí, avaliar realmente aquilo que vai ser melhor naquele momento para você. Eu poderia estar muito mais à frente? Poderia. Mas eu estaria à frente em que preço? É o preço da minha família. Isso e eu não vou abrir mão disso. Então, assim, eu tento coordenar tudo em volta da minha família. Muito bom. Porque a minha família é uma prioridade. Não adianta eu querer ganhar o mundo e perder a minha casa. Isso aí. Isso é o mais importante para mim. Então, hoje a gente vê também muito charlatão nesse meio, né? Muitas pessoas querendo sugar o tempo inteiro, então você tem que ter muito cuidado. Discernimento, né? E aí, falando agora do meio cristão, você pastor, eu pastora, né? A gente está vivendo um novo momento cristão. Sim. Eu sinto isso no meu espírito, sabe? Eu vejo muitos grandes nomes aí se convertendo e falando de Deus. E eu tenho um pouco de receio dessa... O nome dele tem que ser glorificado a todo tempo. Mas eu tenho um pouco de receio, não que Deus precise do meu receio ou não, não é isso, né? Meu pensamento é nada perto daquilo que Deus tem para nós. Toda língua confessará e eu louvo a Deus por isso. Só que eu tenho um medo da moda. Sim, virar uma modinha. Virar uma modinha. E aí a gente tem que falar, por isso que o meu canal é de falar da palavra. Por quê? Quando você conhece a verdade, é ela que te liberta. Isso. Você não vira escravo, né? E hoje a gente vê muita gente aí, né, falando de Deus e tudo mais, mas o que de fato, né, tem sido pregado, sabe? Eu vejo muita gente que fala de Deus, posta, eu fico impressionada, assim, de verdade, porque às vezes você tá ali postando seu devocional e aí a pessoa posta num relacionamento homoafetivo e não casa, sabe? E aí eu fico pensando em testemunhos, né? Nada contra os homossexuais, pelo amor de Deus, não é esse o ponto. Mas eu tô falando, é uma coisa que a gente tem que se posicionar. Não é excluir, muito pelo contrário, devemos amá-los, mas a gente tem que dizer aquilo que a Bíblia diz que é. Isso. E a gente vê uma passada de pano em muitas coisas. E eu temo muito, né? O caminho dessas pessoas, porque eu percebo uma coisa, Juan, vou chamar de Juan, tá? É Juanito, mas Juan é mais fácil pra mim. Igual Jana. Eu percebo muito uma questão do tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, outro dia eu postei um story falando assim, a pessoa me perguntou assim, como é que você era na escola? Eu falei que eu era medíocre. E as pessoas, nossa, por que você se chama de medíocre? Eu falei, qual o significado de medíocre? Aquele que tá na média, que não faz nada além, que não faz nada ruim, ele tá na média. Isso é medíocre. Mas as pessoas não sabem o significado da palavra. E aí fazem tudo, tipo assim, um alarde. E aí o ponto que eu quero trazer aqui, eu quero ouvir a sua opinião, é que hoje as pessoas não se dão um trabalho de procurar nada. Que é tudo na mão, a informação na mão. Ah, eu não sirvo para aparecer no story, então eu não faço. Aí a culpa de que eu não cresço no trabalho é porque o meu chefe não me vê. E não porque eu fico além do horário do trabalho para fazer o diferente.
E o meu receio nesse momento, e eu gostaria que você desenvolvesse isso também falando aí o seu pensamento, a gente está vivendo em um tempo onde as pessoas estão cheias de dores não curadas e culpando sempre, terceirizando a culpa daquilo que elas não fazem ou não querem fazer. A culpa é sempre do outro. Ou seja, um tempo de vitimização. Sim. E eu quero deixar já um recado, dizer que esse tempo, para quem é assim, é um tempo de perecer. Na minha opinião. E eu gostaria que você falasse disso. O que você acha hoje dessa geração? Você como pastor de igreja, a minha igreja é um público, a tua igreja é outro público, mas é tudo povo. Sim. Então eu só quero saber se e tu vê que na Bíblia também é o mesmo povo, é o mesmo problema, não mudou nada. Exatamente. Aí eu queria ouvir de você o que você sente, o que você pensa desse tempo que a gente vive. Onde a criança, a gente quer uma coisa, a gente vai ali, iFood compra. Preciso disso, compra. Tudo tá aqui. E a gente está numa sociedade cada vez mais individualista. Boa. O que você pensa desse tempo? Tá, a gente vive na sociedade dos 3 I. Individualista, imediatista e de imagem. Perfeito. Grave bem isso, 3 I. Imediatista, individualista e de imagem. Excelente. A gente vive esse tempo, a geração Z, geração Y e várias outras mais que são... querem coisas perenes, coisas passageiras e qualquer coisa muda. A minha filha mesmo tá vendo televisão, quer mudar toda hora. Eu falo, filha, vê um desenho até o final. Ela não consegue, porque é tanta facilidade, é tanta coisa, Reels, tu fica lá e tu perde seu tempo. Então, se você não for uma pessoa focada, não sabe o que quer, como diz o gatinho lá, né? Qualquer caminho serve. Então, um dos princípios para você ser bem sucedido na vida, em todo sentido, espiritual, emocional, financeiro, é você ter autorresponsabilidade. E, infelizmente, aqui no Brasil, eu acho que é uma cultura do brasileiro, não acho que não é nem só, não todos, né, mas boa parte da população, dessa questão do vitimismo. Porque a gente é educado sobre isso. A gente vê lá, a gente sempre tem que botar a culpa em alguém, e a gente, às vezes, quando não bota a culpa em alguém, bota a culpa de Deus ou no diabo. Não deu certo porque Deus não quis. Sim. Não deu certo porque o diabo foi furioso. É muito engraçado no relacionamento, que é a tua área também, que a pessoa fala assim, Deus me deu, não orou, não viu a pessoa, conheceu no Tinder, já tá toda a sequência, começa a namorar. Epa, gasguei aqui. Começa a namorar, e aí, fala lá, Deus me deu, bota a legenda, termina o namoro depois de um ano, o diabo, foi o diabo que colocou na vida, livramento de Deus. Aí tu fica, é o Deus que te colocou ou o diabo que tirou? O que é isso? Não, eu recebo muito. Meu namorado me agride, me ameaça e a gente tá noivo. O que eu faço? Eu caso, vai ser incrível. Então tu vê que a pessoa não tem discernimento ali de falar, cara, isso não é pra mim. Então, a gente vive uma sociedade nesses 3 pontos que a gente tem que parar. Porque se a gente vê os princípios bíblicos ali, tá tudo ali. A multidão de conselheiros se encontra a sabedoria, da gente buscar aprender, ouvir quem é mais sábio, porque na multidão de conselheiros, o conselheiro é aquele que tem o conhecimento sobre determinado assunto. O que acontece muito? A pessoa tá num casamento, tá em crise e vai perguntar pra amiga que é solteira. E baladeira. Exato. Ao invés de perguntar para alguém que tem o conhecimento, que tem os mesmos princípios e valores, que quer manter o casamento, para alguém que tem um casamento forte. Sim. Então, a gente vê uma discrepância assim nos valores, nos princípios de não respeitar o básico, como você falou. O básico bem feito de falar, cara, essa pessoa tem uma vida construída no alicerce? Sim. Ou uma casa construída na areia? Quem eu vou pedir conselho é tão importante quanto. Exato. Porque isso vai determinar onde eu vou chegar. Se eu tiver... O ambiente que a gente tá influencia. Toda semente, eu até falei isso no outro podcast lá, toda semente é próspera, é fértil. Não existe semente infértil. Sim. Existe solo infértil. Sim. Então a parábola lá da semeadura também, que não cresce... Um semeador saiu a semear. Ele faz o que tem que fazer. Entendeu? Só que às vezes você tá no ambiente errado, com pessoas erradas, com frequência errada, que só ficam voltando. É todo mundo vítima. Aí você acaba se tornando o quê? Mais uma vítima. Exatamente. E para você sair desse meio, você tem que estar determinado a saber onde você quer chegar. Foi isso que eu fiz, foi isso que você fez lá atrás, que a gente olhou a nossa vida e falou, cara, não é isso que Deus tem pra mim. Eu posso viver mais. E você vai ser criticada, você vai ser criticado. E agora sempre você é blogueirinha? Toda hora, agora você tá rico, agora você tá rica, porque você cresceu, agora não quer. Então, tipo assim, decisão é corte ali também. Então, é cortar aquilo que não faz sentido pra você. E eu vi que quando eu tomei essa autorresponsabilidade, parar de botar a culpa no governo, Deus, diabo, eu vi, cara, o que Deus tem pra mim? Deus tem o melhor. Então você vê vários versículos ali. Eu quero o melhor. Sim. Só que Deus deu direito pra todo mundo prosperar.
mas Deus não tem um dever ou obrigação de te fazer prosperar. Deus não tem problema nenhum com a prosperidade, Sim. muito pelo contrário, né? Se você for olhar os grandes homens da Bíblia, todos eles eram muito ricos. Sim. Jó era o maior do Oriente, Abraão era rico, Davi rico, Salomão rico, todos eles ricos. E o único que deu problema foi aquele que Deus viu que a riqueza dele seria um problema para ele. Deus falou, larga tudo e me segue. E ele foi embora. Então, o problema não é o ser rico, é aonde está, de fato, a riqueza que Deus te deu, que é aquilo que é de mais precioso para você. E a gente vê muito essa mentalidade escassa dentro da igreja, né? Hoje a gente vê que as pessoas se limitam a viver uma vida achando que aquela vida ali é a vida que Deus tem para ela. Deus tem abundância, Deus tem prosperidade. E a gente precisa definir e deixar muito claro o que é a prosperidade. Nem todo mundo, não sei se você concorda comigo, mas eu creio, tá, nisso, que nem todo mundo vai ser milionário. Não, Tem gente que não vai ser milionário, Sim. mas vai ter uma vida muito próspera. Sei. Porque uma coisa está distinta da outra. Elas Sim. podem sim estar unidas, mas elas também são coisas distintas. Você ter riqueza financeira é uma coisa, você ser próspero é outra. Eu conheço gente rica que não é próspera e conheço gente que é próspera e não é rica. Isso aí. Tem esse ponto também. Então, assim, a prosperidade, eu acredito muito nisso, né? Você ser próspera, você ser uma pessoa muito grata. Grata por tudo aquilo que Deus está te dando hoje, por tudo aquilo que Deus te deu, e já ser grata por aquilo que Deus vai te dar. Isso aí. E a gratidão, ela atrai a riqueza. Você vê que todas as vezes que Deus foi multiplicar, ele deu graças. Isso aí. Então, é incrível que Jesus, ele faz esse gesto nos ensinando. O dinheiro nunca foi um problema para ele. Porque ele era a multiplicação. E isso é um ponto que a gente precisa hoje deixar claro, né? Para a mentalidade do povo de Deus, né? Você pode, Deus te fez para ser próspero, para você crescer, para você ser grande, para você ser uma referência. Porque quando você é referência em alguma área, que você abre a boca para falar, todo mundo te ouve. Isso aí. Então, Deus quer que você seja relevante, mas para chegar nesse patamar aqui, quantas coisas você vai abrindo mão ao longo do projeto, né? Então, assim, na tua concepção hoje, você ser uma pessoa relevante, você ser uma pessoa reconhecida, isso tem uma importância para você? Tremenda. Vamos lá. Vamos pela raiz da palavra. Pobreza e riqueza. Pobreza significa improdutividade. Sim. Riqueza é produtividade. Sim. O que eu tenho que fazer para ser pobre? Nada. É muito fácil. O que eu tenho que fazer para ser rico? Trabalhar, ser produtivo Exatamente. e transformar vidas. Então, qual é o problema de você, sei lá, tá com 1 milhão na tua conta? Quantas bênçãos você vai poder fazer, ajudar quantas pessoas? Exato. Só que o problema é que às vezes a gente está muito escasso de falar, não, basta só orar. Tudo bem, mas eu quero fazer mais do que orar. De repente você tá doente, não tem plano de saúde, eu vou orar pela tua vida pela cura e vou também pagar o seu plano de saúde, a cirurgia que for, Exato. comprar remédio. Eu posso fazer além quando eu sou próspero, assim, não tô falando só sentido financeiro, né? Como a gente falou aqui, crescimento em todas as áreas. Sim. Ser próspero no casamento, ser próspero na criação com os filhos, como pai, como mãe. Você pode ser muito próspero no casamento, ser uma referência de Isso, casamento, entendeu? ser referência Então de pai, é próspero de mãe, em todos os referência, sentidos, exatamente. porque em Deuteronômio 18, se eu não me engano, fala lá que Deus deu a capacidade de produzir riquezas pra gente. Sim, Isaías lá diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Primeiro você tem que querer. exato. Segundo, obedecer. Aí você pode comer o melhor dessa terra. Então tu vê lá, os judeus não tem problema com isso. Nem Os cristãos têm. muito. Porque a doutrina que foi ensinada, que tem lá atrás, se a gente voltar lá, que foi ensinada uma base, todos os países que foram colonizados pela Igreja Católica são países subdesenvolvidos. Por causa da cultura franciscana. Que foi pregado que aqui ser rico era pecado, que você tinha que dar tudo para a igreja. Então as pessoas foram doutrinadas no Brasil durante 500 anos sobre isso. E mudar. Então hoje o brasileiro é comum falar, para que ser rico? Ou aí tu vê as novelas, rico é sempre o ladrão, sempre é o ruim. Sim. Aí tu vê na Bíblia, não é bem assim. Não, contrário. Então, a gente tem que começar a ver, cara, qual é a raiz histórica? Eu tava falando com um rapaz ali, a gente tava conversando. Tu vê que a igreja sempre foi relevante em muitos sentidos. Os colégios públicos nasceram através da escola bíblica dominical. Lá na Inglaterra, eu esqueci o nome, se você botar História da Escola Bíblica Dominical no Google hoje, lá no Wikipedia você vai ver. Na Inglaterra era um índice de violência altíssimo.
As crianças trabalhavam 12 horas, que era a Revolução Industrial, ficavam fumando, usando drogas, assaltando, Sim. batendo, tinha morte. Esse cara teve uma brilhante ideia. Poxa, vou ensinar a Bíblia para essas crianças que ficavam na rua sem fazer nada. Ele foi lá na igreja, chamou o pessoal para alfabetizar, ensinando a Bíblia, ensinando os valores cristãos, e ali as crianças começaram a parar de usar drogas, começaram a entender que isso era errado, e começaram a chamar mais crianças. O índice de violência tá lá no Diminuiu. Wikipédia, gente. Reduziu a quase zero. Deu tão certo isso, a mudança na cidade foi tão grande com o ensino bíblico, que o governo olhou e falou, vamos fazer uma escola pública. Então tu vê que a igreja era referência para a sociedade, Sim. tudo. No sentido assim, cara, vamos abrir um colégio público. Então a igreja foi isso. As maiores universidades hoje do mundo, Harvard, foi formada por um pastor, John Harvard, da igreja batista. Oxford foi formada também pela igreja protestante. Sim. Então tu vê lá, Yale, várias outras foram formadas por igrejas. Tu vê hoje a faculdade Mackenzie, que é da Sim. presbiteriana. Sim. Tem hospitais, adventistas, entre outros. Esse é o papel da igreja, ser relevante na sociedade. Perfeito. A gente ser referente, ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus fala o quê? Não se pode colocar uma luz debaixo da mesa. Tem que Sim. ser colocado no alto, para que No todo velador. mundo olhe e glorifique o nome do Pai. Então a pergunta é, será que você está sendo colocado no alto para todos os homens e mulheres te verem e glorificarem a Deus pela sua vida? Ou você é uma pessoa que fica escondida debaixo da Exato. mesa, escondida, não, Deus não quer isso para mim não é para ficar me escondidinho aqui. Não é. Verdade. Então a gente está aqui para prosperar, está aqui para crescer e mostrar Cristo na nossa vida. Só que às vezes a gente está travado por causa de crenças, por causa de ensinamentos que colocaram, que nos travaram lá atrás, e a gente precisa virar essa chave. Eu mesmo, Jana, eu tinha esse bloqueio. Eu achava que Deus queria que eu fosse, não querendo falar no sentido pobre de pobreza, pobre no sentido de BGE, pobre no sentido de produtividade. Sim. De ficar ali sem fazer nada e só Tudo dá uma esperando Deus. desculpa. Entendeu? Só ficar indo pra igreja. Ai, Deus. Aí o pessoal fala, vou orar pra Deus me prosperar. Isso, Deus. aí fica em casa pedindo emprego, não faz nada. Então, tipo assim, eu cheguei a cair nessa mentira e falar, não, só Sim. tem que orar, Deus vai mudar minha Vou chave. viver do ministério. E foi feita uma pesquisa no IBGE, não sei se tu Fazer sabe dessa nada. pesquisa, que mais de 80% de todo mundo que era perguntado nas ruas acreditava que pela fé a vida dele ia mudar, só pela oração. É. Só que oração é orar, mais ação. A pessoa tá orando, esperando, aí vai campanha de oração, faz isso aqui, esperando que a vida mude, pum, sobrenatural. Deus vai fazer, o anjo vai descer, te dar a chave do carro. Gente, temos que trabalhar, Tem um temos que preço. ser produtivos. Ai, mas tem homens da Bíblia que passaram por isso. Então tu vê E que as tem batalhas que eles venceram e Isso. enfrentaram. Então- Batalhas muitas vezes contra eles mesmos. A gente tem José, que viu lá que seria E ele governador, trabalhava contou o e dava o seu sonho. melhor em E tudo. tudo que Na ele cadeia fazia, ele era ele era próspero. excelente. Tudo que ele fazia. É isso. Será que você foi preso justamente? Vai ser próspero lá? Ele era próspero em todo lugar. Na cadeia. Todo lugar ele Potifar, virava com referência. os pais, todo lugar. Então, se todo cristão entender isso, cara, o mundo vai mudar. Mas sabe o que acontece? Eu acho que hoje a gente, o vitimismo ele tá muito endeusado nesse momento, Sim. né? Eu não faço porque... E não querendo minimizar as dores das pessoas, não é o ponto. É dor de fato e precisa ser curada e tratada. Isso é um ponto. Mas assim, a gente não pode ficar usando os nossos traumas como desculpa. Imagina, José, eu contei um sonho e por causa do meu sonho eu fui lançado Aí no fica lá, buraco. minha vida acabou. Ai, nunca mais eu conto o meu sonho pra ninguém. Nunca Deus não mais me eu ama, Deus interpreto não um me ama. sonho. Aí o que acontece? Ele foi interpretar um sonho e foi essa interpretação de sonho que colocou ele no lugar. Então imagina se ele parasse de falar de sonho, parasse de Caso ter do revelação por causa de um trauma, ele não chegaria onde ele chegou. Entende? Então, assim, hoje a gente vive numa sociedade hedonista, né? Isso. Meu prazer. Eu tava lendo ou assistindo alguma coisa, não sei, e falou que você só é livre quando você escolhe fazer aquilo que você não quer fazer. Não. Olha que interessante. Por quê? Porque quando você escolhe fazer o que você não quer fazer, vai te levar a um lugar que você quer estar. Quando você só faz aquilo que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso aí. Por quê? Você levanta para fazer coisas no seu dia, você levanta da sua cama, vai para o seu trabalho, vai estudar. Quantas vezes você levantou e acordou de manhã para ir para a escola, para poder aprender alguma coisa? Você não queria ir para a escola, pelo menos, né? Algumas vezes não queria. Mas, de modo geral, a gente não quer ir para a escola, trabalhar e tá tudo cansado. mais. Mas aí você
tem uma recompensa, sabe que aquele movimento vai te levar a algum lugar. Isso é liberdade. Quando você só faz aquilo que você quer, você é escravo de você mesmo. E hoje nós vivemos numa sociedade escrava de prazeres. Isso aí. Homens que não querem ter responsabilidade, querem transar com várias mulheres. Mulheres que querem sair distribuindo, né? Uma coisa que é reservada, pessoal. E a gente vê muito isso, sabe? Dessa mentalidade sendo disseminada. As crianças, você pega aqui, você vê crianças sendo sexualizadas no TikTok, no Reels e etc. E as crianças sendo sexualizadas precocemente, sendo alvo aí de pedofilia, um monte de coisa. Por quê? Porque os pais não querem ter trabalho. Responsabilidade. Né? Cuidado, ensinar, dar trabalho. Então, o que você pensa hoje, né? Assim, eu sei que a gente estava até falando disso aqui antes. Se o meu povo se humilhar, né, e buscar verdadeiramente, Deus pode mudar. Sim. E hoje a gente vê que realmente falta isso, né? A gente tem uma sociedade hoje, isso eu vejo muito. E é isso que eu gosto de trazer o ponto de reflexão. Muita gente falando de Deus e vivendo pouco de Deus. É o cristão ateu. Exato. Fala que crê em Deus, mas vive Porque como é se ele legal, não existisse. porque eu alcanço um público grande, mas eu defendo essa área. Essa aqui não mexe, não. Essa aqui eu não quero que apareça. Eles querem, como é que se diz? Um relacionamento sem compromisso. Sim. Eu falo assim, tem Eu muitos chamo isso de seguidores de Jesus. promiscuidade. Tem muito, eu até falei isso na minha igreja também. Eu falei assim, gente, tem muita gente com Jesus com relacionamento casual. Sim, É um encontro só de domingo. exato, Mas não tem relacionamento a sério. exato. Perfeito. Então é a mesma coisa que faz com a pessoa ir lá fora, o namorinho aqui, namorinho ali. É a mesma coisa que muita gente faz com Exato. Jesus. Vai ao culto ali, assiste uma coisa, aí escuta um louvor, Deus te ama, tal, e não tem compromisso nenhum. Não é isso que vai mudar a nossa vida, é ter um compromisso. A gente ter responsabilidade, tudo aquilo que vale a pena, tu vê que dá um trabalho. Muito trabalho. Entendeu? Porque tudo aquilo que é fácil, criança faz o que quer, adulto Sim. faz o que tem que ser feito. Exato. Mas a questão é você ter uma visão a longo prazo daquilo que você quer para sua vida. Eu acho que as pessoas estão perdidas nisso porque ou não foram ensinadas e são ignorantes quanto a esse fato, são Sim. inocentes nesse sentido, que não tiveram essa oportunidade. Mas não é por falta de informação, porque a gente hoje nunca tem teve internet, tanta tem internet, informação como a isso. gente tem hoje. Mas assim, eu posso até acreditar na boa fé. Tá, Tem vamos alguns, ignorar sei lá, essa parte, então. 10%. Mas assim, tem muita gente realmente que se aproveita disso, quer Aham. ficar só procurando besteira. Mas voltando à tua pergunta, eu acho sim que a gente tem tudo para crescer e se aproveitar. A internet tem o bom e o lado ruim. A espiritualidade está em alta, muita gente está falando o nome de Deus em vão, a gente sabe disso, mas a gente tem que ter discernimento. E como ter discernimento? Tendo conhecimento da palavra. Sim. Porque, infelizmente, as pessoas estão sendo carregadas por vento de qualquer doutrina por causa disso. Uma pessoa lá na igreja perguntou assim, porque a Andressa Urati, nem sei se pode falar o nome, Pode. uma mulher aqui que é famosa, Me processaram qualquer por cima coisa da conta, corta, tu só me qualquer coisa. defende, tu é Vou advogado. recapitular aqui. Tem uma mulher agora que ela era crente, se converteu, famosa, Aham. aí saiu da igreja. E agora ela tá se prostituindo Sim. no OnlyFans. Aí ela falou, não, porque Jesus morreu pelos meus pecados. E eu vou ser salva. Eu vou ser salva, então eu posso pecar, Eu porque vi ele já isso. morreu pelos meus pecados. Aí a pessoa levou essa dúvida lá pra igreja. Pô, então eu posso fazer qualquer coisa? Aí eu falei, cara, e essa pessoa tá 30 anos na igreja. Aí eu falo, cara, tá 30 anos na igreja e não aprendeu o que é realmente a graça real, o favor de Deus. Não é pra você viver em libertinagem, não é pra Exato. você viver na carne, mas porque o Espírito milita contra a carne. Eu tive que fazer toda uma explicação básica, eu falei, pra um crente de Que é o 30 anos. básico. Que eu falei, gente, se você ficar Que não vendo... lê. Que não lê a Bíblia, fica vendo vídeo no YouTube, fica vendo vídeo no Reels, aí aparece um montão de gente fazendo um montão de coisa em nome de Deus, aí tu escuta aquilo e toma como verdade, porque você não Sim. tem um pré-conhecimento. Sim. E aí você não sabe nem criticar aquilo e falar, cara, não, isso tá errado, É. biblicamente. Então aí tu vê essa questão, como você falou, homossexualismo, traição, adultério, pessoas de adultério, mas tô aqui. E aí a grande verdade é o seguinte, por isso que Jesus falou, muitos dirão em meu nome, eu expulsei demônios, eu fiz sinais, converti uma multidão, e Jesus vai falar, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E o Prática, interessante, vocês eu falei, praticam iniquidade. esse Então, tipo versículo, assim, ele é incrível. E ele tá falando do céu, cara. Ó, mas E olha ele que- fala que olha- muitos, não fala que são poucos. Sabe o que eu acho mais incrível? Sabe o que eu acho mais incrível? É que a pessoa vai falar pra ele, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz, aconteci, e ele não nega as obras. Boa. Ele não fala, não, mas não valeu.
Você não é salvo pelas obras. Ele não fala pra você assim, eu não me importo. Não, tá legal. Que bom que você fez isso. Realmente, tá tudo certo. Ajudou os pobres e tal, não sei o quê. Mas isso não vai te privar de ir condenado pro inferno. Isso aí. Então, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é nele. Isso, pra mim, esse versículo tem gritado. Você citou ele agora e é incrível, porque esse versículo ele tem gritado tanto no meu coração que a gente vê, né? Tem muita coisa que a igreja precisa fazer. Tem muita coisa que a igreja precisa ajustar. Saiu até agora esses dias uma menina cantando num programa, né? Falando dos Marajós. Você viu isso? Não. Um programa gospel, tipo The Voice. Ela Sim. canta, né? Falando que a igreja faz campanhas para si mesmo, o dízimo importa mais do que... Não viu isso? Não. Depois eu vou te mandar para você ver. Que o dízimo importa mais do que as vidas, os corações. E aí ela fala, enquanto isso, no Marajós, João desapareceu. Porque na ilha do Marajós tem muita exploração sexual e de fato tem. Tá. Eu conheço muitos missionários que vão para lá, que a gente inclusive ajuda, né? Não só lá, mas Melgaço e outros lugares. E isso é uma coisa que grita no meu coração. Mas a gente vai sempre levando, né, a palavra, vai levando o alimento. Mas no meu coração é assim, ó. O que eu preciso fazer hoje como pessoa para mudar a história desse lugar? Porque só levar a cesta básica não vai mudar. Não. Só levar... O conhecimento precisa chegar. Então, o que a gente tem que fazer para mudar a história e essa realidade? Tem muitas igrejas genuínas, o povo está criticando que ela falou da vaidade da igreja, do dízimo da igreja, mas não tem nada a ver com isso. Isso. Tem muita igreja fazendo um trabalho de fato, e não me doeu essa música, Sim. porque a gente realmente se preocupa com isso, e as vidas são de fato mais importantes. Mas assim, de fato, as campanhas são pro povo mesmo. Jesus veio pra gente. Isso aí. Foi pra gente, entende? Então, assim, a menina é incrível porque ela vive nessa realidade. Não estou falando da menina, mas assim, pra criticar... Sempre tem uma multidão. Tem um montão. Tipo assim, o Marajós vive essa realidade, mas a culpa não é da igreja. Mas o que você tá fazendo? Entendeu? A culpa não é da igreja. Apesar de a gente ter o papel de ir lá. Mas a gente precisa hoje alinhar. Criticar a igreja... Quantas campanhas... Eu fiz campanha que edificou a minha fé e meu marido se converteu através de muita campanha que eu fiz. Que motivou a minha fé para que eu continuasse. E a gente não pode falar que a campanha tá anulando... Não. Cada coisa é questão uma de coisa. fé, né? Não, mas cada coisa é uma coisa. E a gente precisa sim estar sendo edificado esse dia. Eu recebi uma caixinha de pergunta, a menina falou assim, eu não tenho mais fé, minha fé tá indo embora e eu não sei o que fazer. O que eu faço? E aí eu falei pra ela, você precisa escolher com quem você vai andar. Ande com pessoas que transbordem em fé. Isso. Porque elas vão transbordar e vai respingar em você. Agora, o que vai acontecer com você, eu ainda descrevi pra ela, vai ser que um monte de pessoas que estão com dores na alma, sofrendo, vão se juntar a você para acabar de derrotar o último fiapo de fé que você tem. Então, assim, fazer boas escolhas de com quem você vai andar, vai te ajudar na sua caminhada. Tanto é que quando Jesus fala assim, eu vou enviar vocês... Em dois em dois. De dois em dois. Porque sozinho é muito mais difícil. Então, a igreja, a gente tem que exaltar o papel da igreja de estar ali em comunhão, de se ajudar, de se apoiar, de mudar. E o confronto na palavra. Sim. Né? É muito confronto. Suportai-vos. Não é Uns fácil. aos Tem os outros. irmãos que não facilitam, verdade seja dita. Mas aonde facilita? No seu trabalho tem gente que você não Isso. se dá, na igreja vai ter gente que você não dá. Na tua casa, na tua família, tem Com gente que certeza. você não E se você dá. mesmo também. Exatamente. Tem gente que não me suporta e tá tudo bem. E tem uma coisa que eu vi uma frase do pastor Joe Houston, que eu gostava muito, que ele falou assim, existem pessoas difíceis de se amar. Muito difíceis. Muito Mas bom. ele falou assim, mas quando eu penso em todos os motivos que Deus tem também pra não me amar, Exato. e ele me ama, aí eu falo, pô, tem que amar. Exato. Tipo assim, Perfeito. então quando a gente começa a entender isso, que eu não sou perfeito também, porque muita gente quer julgar a igreja também, se julgando como perfeito. Nossa. Não, porque eu não vou na igreja, que a igreja tá cheia de pecador. No mundo só tem santo. Eu É. pergunto assim, então no mundo Desse tem santo. jeito. Vai viver onde? Vai ser lá. E você é o santo do santo. Você é a Exato. santa dos santos. Exato. Porque eu falo lá na igreja que a igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Então a gente tem que reconhecer que nós estamos ali para ajudar um ao outro, para olhar para Cristo. Cristo é o ser perfeito. Sim.
Lá na igreja a gente tem que ser, igreja em qualquer lugar, a gente tem que ser honesto com a nossa verdade e falar, cara, eu sou tão falho quanto qualquer outro. Então tem que estar disposto a perdoar, a amar, e é uma coisa que eu falo lá, a gente pode discordar 99%, mas se 1% é que Jesus Cristo é o Senhor, Acabou. é o suficiente, porque eu vou obedecer os princípios bíblicos ali e eu vou ter que te amar. Porque Jesus manda eu perdoar, manda eu cuidar do outro. E a maioria das discussões ou divisões, às vezes é a cor da parede, é umas coisas nada a ver. Nada a ver. Que tu vê, Que não edifica em nada, não serve pra nada e não vai dar em nada. E tu vê, é como se fosse uma família. Na tua família tem briga? Tem. Na igreja também vai ter uma árvore dessa. Mas assim, é o amor que tem que superar todas as coisas. O amor suporta todas as coisas. E quando eu entendi esse versículo, as pessoas, eu tive entendimento porque eu trabalhava na área de suporte da informática. Olha só que sacada que Deus me deu. Eu trabalhava no suporte, então toda hora que tinha algum problema no computador, o que ligava? Ligava pro suporte para resolver. Aí nessa hora veio a revelação. O amor suporta todas as coisas. Falei, cara, o amor não é que suporta coisa ruim que tá acontecendo comigo, você fala, é o amor conserta todas as coisas. Glória a Deus, que incrível. Cara, isso veio sacado no estágio que eu fazia na época. Então eu falei, Deus cara, usa todas as coisas, todas as né? coisas pra falar com a gente. Nós que não estamos, em Jó fala isso, ele fala de diversas maneiras. Nós que não estamos ligados no Espírito, às vezes, pra ouvir. Porque a gente tá tão distraído em meus problemas, preocupações, Instagram, Reels, que a gente não para pra ouvir a voz de Deus. De falar, Deus, quem tu quer? Então, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, o amor suporta todas as coisas. Não é o apanhar do marido ou coisa do tipo. Não, é você consertar, você tá aberto a consertar. Porque hoje, qualquer coisa, você sabe muito bem, não gostei de você, vou terminar. Você para. Porque sempre é mais fácil desistir, gente. Sim. É mais fácil desistir. O difícil, que vale a pena ser feito, que é reconquistar. Porque, gente, é o que eu falo. Eu tava até falando com uma jovem. Você sabe que isso é fisiológico, né? Sim, porque... É da nossa fisiologia. O nosso corpo, ele sempre vai querer poupar energia. Sempre. Porque ele não sabe o quanto que ele vai precisar gastar. Então, o que acontece? Como o nosso corpo não pensa, quem pensa é a nossa mente, né? Você chega num lugar, tem um lugar pra sentar, o que você vai fazer? Senta. Isso é fisiológico, é o nosso corpo. Você chega num lugar, a primeira coisa que você procura... Nosso cérebro é preguiçoso, né? Exatamente. Isso é tão fisiológico que a gente, inconscientemente, a gente sempre quer desistir das coisas. É mais fácil. É mais fácil. Então, assim, eu tenho na minha cabeça as mini-metas. Olha que loucura. As mini-metas são coisas que eu faço, que não são grandes metas, mas que vão me direcionar para uma grande meta. E uma pequenas vitórias, né? Exatamente. As minhas mini-metas são coisas que eu falo que eu vou fazer e eu me obrigo a fazer. E aquilo me dá uma sensação... Uma recompensa de também. recompensa e de vitória. Então, você que aí é desorganizado, não consegue ter foco, as mini-metas que você fala, ó, essa semana eu vou fazer 3 vezes na semana uma corrida. Boa. 15 minutos. Ai, consegui. Aí, o que vai acontecer? Se você faz isso na semana que vem eu vou 5. Daqui a pouco você vai começar a ver o seu corpo sendo modelado. Isso aí. E aí, daqui a pouco, você vai falar assim, tô gostando disso. Vira um hábito. Vira um hábito. Então, assim, se você colocar, eu quero ser fisiculturista, pensar lá no fisiculturista, você nunca vai ser. Mas é a mini meta que vai te fazer alcançar aquele grande objetivo. Não pensa no grande objetivo. Foca na mini meta, no pouco. E foi assim que, você sabe, do meu canal, foi isso. Eu falei, Deus, eu tô fazendo pouco pra você. Foi uma oração. Eu falei assim, vou fazer todos os dias um videozinho de 15 minutos pregando a palavra. E aí o vídeo viralizou. E aí agora tem um monte de gente que manda mensagem, pastora, eu queria vídeo todo dia. 38 mil inscritos, né? Nesse momento, 38.100 inscritos. Olha o que Deus faz na vida da gente. Pois é, uma coisa que eu não mirei no... Cara, vou chegar a tantos mil inscritos. Tu focou no tijolo, em vez de castelo. Eu foquei no tijolo, um dia de cada vez, e eu construí algo que hoje eu nem consigo retroceder. Uau, muito bom. Porque virou um propósito de vida. Então, assim, eu falo que o propósito você encontra no processo. Cara, você me deu um gancho agora. Você falou de retroceder. A Bíblia diz em Hebreus lá que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. Sim. Aí sabe que eu lembrei também que Jesus fala assim, aquele que bota a mão no arado e olha pra trás não é digno de mim. Opa! Cara, Deus quer pessoas decididas, que vão até o fim. Exato. Então, se você casou, se você começou a estar seguindo Cristo, você tem que ir até o fim. Só que a gente vive um tempo, voltando naquele assunto, que as Gustavo pessoas vai ter que me aturar a vida inteira. Bota a mão na arada e quer olhar pra trás. Mas era mais fácil. Cara, não tem tempo pra isso. Não tem. Aí as pessoas, tem jovens que perguntam pra mim, mas não é bem mais fácil pegar geral? Fazer isso aqui? Eu falei, cara... É mais fácil. É mais fácil. Porque tu só vai ver a pessoa uma vez. É muito fácil ser o melhor homem do mundo pra uma mulher que eu conheci hoje.
é a coisa A mulher que mais te irrita. fácil do mundo. A mulher que te irrita. Entendeu? Agora, você vai ficar com a mesma mulher todos os dias ali. Ou o mesmo cara todos os Exato. dias. Isso é amar de verdade. Isso ali é paixão. Paixão é aquela chama acesa, né? O amor é você levar a lenha na fogueira todo dia ali, conquistar a mesma mulher. Então, a questão é você ser adulto, é você ter responsabilidade nas suas escolhas. Sim. E ir até o fim. Só que a gente vê pessoas não conseguindo ir até o fim. É meio a tantas opções, as pessoas ficam perdidas. Ah, eu posso isso, eu posso aquilo. E ficam escutando conselhos errados, pessoas erradas, que só vão levar elas pro buraco. Exatamente. E é muito relevante, porque assim, essa tua fala de não retroceder, né? Não olhar para trás. Deus é tão cuidadoso, né? Que se a gente obedecer tudo direitinho, Até vai sobre o dar trabalho que você certo. falou. Ah, se o funcionário faz de qualquer jeito. A Bíblia fala lá em Tito, Filemão, agora não lembro qual livro, que ele fala assim: quando você for servir o seu Senhor, sirva como se estivesse servindo Jesus. Exato. Cara, tu vê que todos os princípios da Bíblia ali é para você ter sucesso. Josué fala: medita no livro de dia e de noite, para que você seja bem sucedido em todas as coisas. Exato. A Bíblia é um livro de sucesso, é o melhor livro de sucesso, de finanças, de casamento, tudo, de amor de espiritual. tudo. Não, de não tem tudo. nada ali que Qualquer falta. Ah, coisa tá que você faltando isso aprenda, aqui na Bíblia. Não, Todos não os tem. princípios de prosperidade tá ali na Bíblia. Tudo, em todos os sentidos. Só que às vezes as pessoas não param pra ler, não param pra ver a revelação de Deus ali pra humanidade. Não, na verdade, Juan, eu tenho uma teoria. As pessoas não meditam. Também. O Boa. erro é esse. Leem a Bíblia como se fosse um livro. Boa. Sem refletir no que... Sabe quando eu cheguei a essa conclusão? Eu fiz uma live, uma sequência de lives em... Acho que foi dezembro. De cada dia um provérbio. E aí, à medida que eu ia lendo, né? A gente ficava ali meditando naquele provérbio. E o impressionante é que, tipo assim, a maioria do meu público é cristão, já, né? E as pessoas falavam, meu Deus! Aí eu olhava assim e falava assim, cara, ou eles não leem. Mas a grande verdade é que a gente estava ali meditando e assim, a Bíblia sempre tem que ter esse viés de você ler e falar, meu Deus! É isso. Porque toda vez que eu leio a Bíblia, por mais que eu já tenha lido Sempre de é uma coisa Gênesis incrível, a Apocalipse, é uma coisa incrível quando que eu sim. leio, eu falo, meu Deus, isso tá aqui! Sabe, você lê com uma fome de falar assim, tem alguma coisa aqui que eu preciso achar Isso. e tá escondida aqui, eu vou achar. E sabe o que é mais incrível da Bíblia? A Bíblia é a mesma de 2.000 anos atrás. Mas você nunca vai ser o mesmo ao ler a Bíblia. Não, Entenda isso. Por exemplo, você como mãe já interpreta a Bíblia de uma forma diferente. exato. Você como esposa vai interpretar, vai ter uma visão Perfeito. da Bíblia diferente. Cada momento da sua vida, quando você lê a Bíblia, não é que a Bíblia vai mudar, ela continua a mesma. Mas você tá mudando à medida que lê e tem uma nova visão. O Espírito Santo vai destacar coisas que você até então não ligava. Por isso Você que ele fala- fala, renovai as vossas mentes. Romanos Antigamente 12. a televisão era do diabo. É, tudo era do diabo. Né? Tudo era do Tudo diabo, era do diabo. né? Tá, tudo aqui é do diabo. Hoje nem tudo. Na verdade, hoje tá... o diabo não tá mais nada, né? Tudo, Já foi tudo é de embora, Deus, já tudo é tudo de é Deus. de Deus. O diabo não existe, o diabo não existe. Então, a tendência do ser humano a tendência A do ser gente tá humano rindo aqui, é mas o negócio a tá tendência do ser sério. humano é ir pro extremo. Ou tudo é do diabo, ou nada é do Nada diabo, do entendeu? diabo. Então, tipo assim, Tá, a gente- isso aí não tem nada a ver, não. tem que ter o discernimento. Eu acho que uma coisa que meu irmão pregou um dia que eu morri de rir, a gente era adolescente, ele pegou na minha igreja. Gente, essa parada não nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Cara, quando você descer lá pro inferno de tobogã, vai estar uma placa assim, nada a ver. Aí tu vai falar, nada a ver, o diabo vai falar, aqui mesmo que é o teu O lugar. Gustavo fala assim, não tem que o demônio do nada a ver e tal, fica brincando. Ele falou assim, irmão, se você quer viver a tua vida assim, vive. O que não tem nada a ver é você no céu. Não, é outro ponto também que a pessoa às vezes assim, não, porque eu não suporto crente, eu não suporto a igreja. Eu falo, como é que vai pro céu? A igreja, mas Jesus vai Exato, buscar a igreja. Então, tipo assim, exato. tu não gosta do fulaninho, do irmãozinho. Cara, você Muito não é bom. crente, você tem que se converter, porque, cara, tu vai ver o fulaninho lá. E se você não perdoa aqueles que te ofenderam, e outro ponto, igreja não machuca ninguém. É Pessoas isso. machucam pessoas. Outro ponto. Pessoas que machucam, mas pessoas que curam. Isso. Então a gente tem que dar. Porque eu vejo muita gente falando assim pra mim: ah, pastor, eu tô magoado com a igreja. Igreja não magoa ninguém. Você não fala assim: ah, eu tô magoado com a escola. Ah, eu tô magoado com o hospital. Me diz o nome da professora, Isso me diz o aí. nome do aluno, quem te Perfeito. magoou. E quando você não identificar o real problema, você não vai conseguir curar ele. Então as pessoas gostam de botar a igreja machuca. A igreja não machuca ninguém. Pessoas Não, e as pessoas machucam falam pessoas. assim, ó. Ah, a igreja me machucou. Aí você vai descobrir, foi o pastor. É. Aí, o que aconteceu? Não quero falar. E quando você conta... A visão não quer ser não, curada. escuta. Quando você conta, experimenta uma coisa. Eu vou fazer esse desafio pra você. Você que foi magoado pela igreja. Compartilha a tua mágoa com 5 pastores. Que não conhecem você, que não conhecem o seu pastor. Compartilha a sua mágoa com 5 pastores. Mas conta de fato o que aconteceu. Se os 5
concordarem que seu pastor errou, tudo bem, eu concordo que seu pastor errou. Agora, se o teu pastor virou, porque eu teve uma ovelha uma vez que ela virou assim, mas eu não concordo com isso. Eu falei, olha, então faz o seguinte, eu posso ser errada, porque eu não sou dona da razão, mas pergunta o teu esposo, pergunta o teu filho se de fato você não é assim. Sim. Pergunta a sua melhor amiga se de fato você não é assim. Talvez seja a primeira vez que alguém esteja falando isso pra você. A verdade, que a verdade Mas eu tô dói. falando por amor a você. Aí ela foi no marido, foi no filho, foi na Todo amiga. mundo confirmou. A amiga virou uma frase que a amiga dela falou que eu achei incrível. Ela, nossa, tua pastora mal te conheceu, já percebeu o teu defeitinho. E eu achei isso incrível, porque ela Muito trouxe de bom, volta pra muito mim, bom. contando. Eu falei, cara, deixa essa parte de lado e segue a tua vida, que Deus vai mudar a tua história. Isso. E de fato, essa pessoa tá Amém. vivendo uma Um outra novo história, patamar. mas ela poderia ficar com raiva de mim. Isso, porque... Isso é um risco que a gente corre muito, Olha né? só, a verdade ofende o coração orgulhoso, mas dá graça ao coração humilde. Isso. O problema é que as onde isso pessoas... mesmo? Deus me deu essa frase, eu falei, a verdade ofende o coração orgulhoso. A gente tá vivendo um tempo que as pessoas não querem ouvir verdade. Não. Só querem ouvir afagos, passar a mão. Não, tudo bem, Deus te ama, nada a ver. Ou não fala nada. Então, ou não fala nada. E eu falo, Deus vai regar o teu sangue, vai cobrar do teu sangue. Porque Isso se você aí. ouviu o erro e tá falando, você vai ser cobrado disso de Deus. De E fato. Deus tá te dando uma oportunidade de repreender e salvar o teu irmão. Exato. Então, o coração, quando eu escuto uma verdade, um coração humilde, ele se transforma. Sim. O coração que é orgulhoso se ofende. Então, quando você está ofendido, isso revela mais sobre você do que, de fato, sobre o problema que ocorreu. Exato. Então, a questão é, você tem um coração humilde e orgulhoso, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Exato. Então, infelizmente, a gente serve um Deus. Jesus fala que é manso e humilde de coração. E a gente é orgulhoso e briguento. Tem uma Podendo coisa ser rei e errada. governador. Não, aí tu pensa, Sendo um rei e Deus, governador, ele é Aí humilde tu e manso. pensa que Deus se fez carne, o ser infinito, se fez infinito, a maior humilhação da face da terra da história da humanidade. Ele se Por humilhou amor. a si mesmo, usurpando não ser igual a Deus e tal, e obediência até a morte de cruz. Tu serve um Deus tão humilde assim, e você não tem a capacidade de pedir perdão, Desse jeito. de se humilhar e de falar, cara, eu errei. E às vezes você nem errou, porque Deus às vezes me cobrou de coisas que eu achava que eu estava certo. Nossa, de A fato. pessoa errava comigo e Deus me cobrava para eu pedir perdão. Por quê? Pai nosso lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Aí Deus continua falando, porque se você não perdoar aqueles que te ofenderem, o vosso Pai que está no céu não vai perdoar suas ofensas. Simples assim. Meu querido, se você não não tem perdoa cálculo, não tem aqueles outro cálculo, Aí não tem outra, outro resultado. mas ele que me ofendeu. Não tem nenhuma variante nessa frase. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Lê de novo. Mas ele que me ofendeu. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Quem se ofendeu foi você? Então você tem que perdoar. Sim, Porque eu não tenho a capacidade de te ofender, a não ser que você permita. é isso. Porque alguém pode chamar na rua, você é uma cretina, não sei o quê. Você não se ofende. Porque você sabe quem você é. Mas de repente você se ofendeu, quem deu o livre espaço para se ofender? Você mesmo. Sim, sentimento, E aí né? você tem que perdoar. Falar, cara, não vou guardar essa mágoa pra você. Que, cara, a falta de perdão mata muita gente. Muito. E, infelizmente, é falta dessa maturidade emocional, dessa inteligência emocional dentro da igreja. Por isso que eu falo muito disso. Dentro E da às minha vezes- e as comunidade eu pessoas tenho não muitas param pra aulas pensar. sobre isso. A gente ter humildade de reconhecer, cara, eu tô errado. Ou então, às vezes, você tá certo no ponto de vista, assim, do problema. Mas seja homem, mulher de Deus, de falar, fulano, eu já errei. fiz isso. É horrível, mas você tem que passar por isso. É a cruz de negar a si mesmo, tomar sua cruz e falar, fulano, ó, desculpa se eu errei com você, fiz isso aqui. Eu já fiz isso e a pessoa continuou fazendo coisa errada comigo. Mas uma coisa é certa, É uma perdoar escolha. não é esquecer. Eu uma vez, eu ouvi uma frase de uma ovelha, que eu gravei essa frase no meu coração, que Ah. frase assim que Impacto, segura ali, né? que chamam a tua atenção, né? Tipo, uma vez a gente tava falando, né? A ovelha falando, daí reclamando e tal, não sei o quê. Aí tinha uma outra ovelha, né? Eram umas duas ovelhas assim, degladiando ali. Brigando, Eu tô né? aqui no meio, né? E aí uma virou e falou assim: eu já falei pra você. Para de olhar pra grama do teu irmão e cuida do teu jardim. Isso aí. Por quê? Aquilo que você semear, Você vai certamente colher. colherá. Então, se você está preocupado ali com o seu jardim, não no sentido egoísta de você não ajudar o teu irmão, mas no sentido de cuidar da tua vida espiritual e parar de querer ficar tomando conta da vida dos outros e olhar para o teu jardim e semear ali Boa. boas sementes, bons frutos, arar a terra, porque você vai colher um jardim verde lindo. É aquilo, você olha pro jardim do teu irmão e fala, nossa, que jardim verde, mas será que você está cuidando do seu jardim como ele cuida? Isso. É sobre isso, entendeu? As pessoas, tem gente que fala, ai, pastora, eu quero começar na internet, mas eu não sou igual a senhora. Eu falei,
E nem tem que E ser. eu nem sou E nada. nem tem que Não, ser. eu nem sou nada, mas assim, eu falei, eu já tive um canal com 10 pessoas. Sim. Eu comecei com 10 pessoas. E aí? O importante é você não parar e falar, eu tô semeando Todo mundo aqui. quer os frutos, mas não quer plantar as sementes Eu e comecei regar. o meu canal com o objetivo de ganhar uma vida pra Jesus. Tá ganhando vários. Entendeu? Eu tenho um filme que é incrível, que pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi, Até o Último Homem, não sei se você já viu. Muito bom. É um filme incrível que o cara não se preocupa com o exército, ele se preocupa em salvar mais um. E é sobre isso, é você salvar mais um e falar, esse aqui tá na conta. Amém. Glória a Deus, é do Senhor. Próximo. Amém. Entende? É sobre isso, é um de cada vez. E você ir semeando ali naquelas vidas e fazendo com que elas floresçam. Porque se elas florescerem, vai vir o beija-flor, vai beijar, entendeu? Vai alegrar, vai deixar bonito e mais pessoas vão ver a glória de Deus. Isso aí. E é sobre isso, sabe? É sobre a gente semear, né? Eu falo que... E não jogar pedra. Exatamente. Uma vez eu falo que as pessoas perguntam muito pra mim assim, pastora, eu quero encontrar o meu propósito. Como encontrar o meu propósito? E eu falo, não existe outro propósito. O propósito é único. Servir. Servir naquilo que Deus te faz ser melhor. Então, quando você começar a servir, isso vai começar... Mas servir não na intenção de enriquecer, não é Sim. isso. Servir por amor. E aquilo ali vai começar a se destacar e vai te aperfeiçoar e vai te fazer crescer no seu tempo. E vai chegar uma hora que você vai ser referência, você vai crescer e as pessoas vão te ver e vão te procurar. Por quê? Porque elas precisam daquilo que você tem para dar, que está em Deus. Amém. Então, para mim é isso, assim, não existe propósito sem servir pessoas. Amém. Essa é a minha opinião, não E eu sei acho se você também, compartilha. Eu acho legal, uma coisa que eu aprendi até com meu irmão, falou que eu achei muito interessante quando me perguntaram qual é o meu chamado, que tem muito nessa vibe de Muito, propósito. chamado. Se o chamado é permanecer em Deus. É isso. Porque quando você tá com ele, as demais coisas vão ser acrescentadas. É. Então você vai começar a ter um discernimento do que fazer, pra onde ir. Sim. Só que as pessoas estão procurando muita coisa fora. Então, quando você tá nele, as coisas começam a entender. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Inclusive na sua profissão, inclusive naquilo que você é bom. em tudo. Deus te fez com características especiais, diferenças que te fazem diferente da Janaína, de mim, e que te fazem único, e que vão conectar com pessoas para resolver. Você tá aqui para resolver problemas. Todo Sempre. ser humano veio aqui para a face da Terra pra E as resolver pessoas têm uma problemas. tendência a fugir deles. A Quanto gente mais não você pode. foge, A resolução mais de você problemas. sofre. Isso, porque a resolução de problemas é que nos faz crescer É. como adultos, como. Só que as Perfeito. pessoas estão vivendo fugindo dos problemas. sim. Quando na verdade a gente deveria encarar cada problema como uma oportunidade. No meio de cada dificuldade encontra-se uma oportunidade. Não importa o tamanho da dificuldade que você está enfrentando, ela demonstra uma oportunidade ali de crescimento absurda. Exatamente. Cara, é só a gente ver na nossa vida. Os momentos de maior dificuldade foram os momentos que a gente mais cresceu como pessoa, como Sim. marido, como esposa, como pai, Fé. como fé. Então, e às vezes a gente só quer o caminho fácil. Sim. Caminho sem problema. Não foi isso que Jesus prometeu. Não. De fato, não foi. E também, só pra, assim, não sei se tá terminando, mas a questão que Jesus fala, os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eu sei bem disso. Eu acho isso meio que um tapa na nossa cara metafórico, no sentido de que Não, isso não é nem metáfora, não. Isso é real. um tapa real. Mas assim, porque eu acho isso lindo, porque às vezes o povo da igreja, voltando ao início que a gente falou lá, fica só esperando, eu vou orar que Deus vai me responder aqui, vai cair a chave do carro, vai cair não sei o que. Os filhos das trevas, que Jesus está referindo ali, ele vai atrás, ele não fica orando. Literalmente fala ali sobre dinheiro essa passagem, né? Sim. Porque ele fala que vai ser demitido, ele começa a pegar dinheiro com todo mundo, até ele faz uma coisa errada ali. Sim. Mas ele fala, os filhos das trevas são mais prudentes que a luz, porque ele não fica esperando. Ele corre atrás e faz acontecer. Enquanto os filhos da luz ficam ali, ó Deus, ó vida, tô vindo pra igreja, isso aqui. Mas não quer estudar, não quer correr atrás, não quer tomar decisão, não quer semear, quer só os frutos, como você falou. Sim. Mas o trabalho de cavar, de largar a semente, de cuidar, esperar o processo de crescer, como você fez, cara, quem é doideira, fazer 365 vídeos, um por vídeo é muita doideira. O que é esse trabalho? Mas agora querem os 38 mil inscritos dela. É fácil você querer os louros e não querer os desafios. Então eu acho que é isso que a gente também tem que aprender. Tá tudo na Bíblia, se a gente abrir os nossos olhos. Essa passagem, né, do mais prudente do que os filhos da luz, me remete muito ao meu passado, né? Sério? Porque eu vim das religiões de matriz africana, né? E lá não tem opção. Como assim? Não tem opção. Hoje você tem que estar aqui. Vai fazer isso. A obrigação é essa. Vai todo mundo. Não existe a possibilidade de você começar uma gira. Obrigado.
Caraca. Ou não entra, ou é expulso, ou se resolve. Olha. Você tem que fazer, tem que fazer. Ah, mas eu não tô afim. Não existe. E às vezes no nosso meio não tem. 8 horas começa. 5 horas tá todo mundo. Nossa. Aí os crentes chegam tudo atrasado do culto. E eu falo assim, uma coisa também que me lembrei uma Isso frase. é uma coisa assim, olha, eu falo pra você, pra mim, não existe ovelha melhor do que a ovelha que vem de matriz africana. Sério? Pô, você falou agora, eu lembrei de uma lá na igreja. É a mais energética, é a mais comprometida de todas. Eu acho que você lembra dela, que dançava. É ela. Ela veio também de matriz africana. Porque você é escravo muito tempo. A tua mentalidade é de Caraca, servir. faz total sentido. A tua mentalidade é de servir. Não sei nem se a gente vai poder botar isso não. Mas a tua mentalidade é de servir. Então, quando você vai pro Senhor, você quer se emburacar em fazer tudo e com dedicação. Das trevas pra maravilhosa luz. Exato. Então, cara, sabe o que eu acho também? Que a gente tem que ser mais prático e menos dramático. Nossa. Crente é muito dramático. Não tem drama. Lá não tem drama. É prática, é isso. Eu falo que eu vi coisas dentro do evangelho que eu nunca vi na minha vida inteira dentro. Sério? Não, tu vê, né, em outras religiões, tu não vê fulano falando mal de fulano. A Aí tu veste. vê os crentes falando mal da outra igreja, falando mal do irmão. Na internet eu fico... Eu tô com uma imagem, eu tenho Ai, aqui no meu sangue de celular, Jesus tem porque poder. eu tenho mais de 20 mil fotos aqui, mas eu tirei essa imagem. Eu tava no hospital e aí passei em frente a um terreiro e aí tinha uma placa assim na frente. Aqui é proibido entrar de blusa tomara que caia, mini saia, short. Ai, meu Deus. Eu Vou te tirar mando foto e essa- mandar Não, eu pra tenho igreja. foto. Que igreja? Eu te mando essa foto. Manda, Eu por tenho favor. essa foto, tá aqui Ai, no meu sangue celular. de Jesus tem poder. Tá Polêmica, escrito, polêmica. treta. Daqui a pouco viraliza isso aqui. Vai ter aí vários vai haters, vai ter vários estourando. haters já. Enfim. Vai viralizar, mas, pelo gente, menos, isso vai é viralizar. muito sério. Isso é muito sério. Vamos fazer igual tá. Eu tenho a foto. Eu tenho a foto. Quem quiser me pede aí. Eu tenho essa foto. Eu acho que compartilhou nos stories, eu acho também. Eu não lembro se eu compartilhei isso. Eu no acho que eu story. cheguei a ver. Tá aqui no meu celular. A foto é essa. Vai eu colocar um negócio desse na porta da Nem igreja. não coisa lá tu entra, mas na igreja... Pastora evangélica. É... Preconceituosa. Cara, é fogo. As pessoas não têm o É temor. desse jeito. Tá perdendo aquela questão do temor, né? Hoje é muito... Sim. Cara, infelizmente também a gente vê muitos influenciadores cristãos que eram cristãos, agora estão desviados, aí ficam metendo malha na igreja agora. Não, porque lá bebeu do maná, ganhou dinheiro, fez sucesso, aí agora tá falando um monte de abobrinha. Sim. Não, porque não existe pecado, que não existe... Cara, o diabo tá fazendo a festa, contando várias Simples mentiras. assim. E se você não tiver o princípio bíblico, conhecimento, você cai em qualquer caminho errado. Qualquer caminho. Bom, gente, é isso. A gente tá encerrando aqui agora. O papo tá bom, o papo tá gostoso, mas se vai deixar, a gente vai virar 5 horas aqui no podcast. Porque é muito assunto, crente gosta de falar, mas eu quero agradecer ao Juanito pelo tempo dele. A gente passou um tempo, uma tarde pra noite aqui maravilhosa. A gente, antes de entrar aqui, a gente bateu muito papo, riu bastante. E para mim é um privilégio estar aqui no JLCast, trazendo mais um convidado para vocês desfrutarem desse bate-papo e aprenderem também um pastor, homem de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através da vida dele. Amém. E aqui que seja um pontapé, um start em nome de Jesus Amém, sobre o teu glória a ministério. Que Deus te use poderosamente, você seja convidado às nações aí para poder Amém. pregar a palavra, porque eu sei que você anseia por isso, que mais vidas sejam libertas das suas mentalidades. Então é isso, gente. Você quer falar alguma coisa? Amém. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui com a Janaína Lisboa, essa mulher de Deus aí. Também desejo o mesmo, toda sorte de bênçãos. Você já tem sido uma mulher profética, uma voz profética nessa geração. Eu acho que isso não é nem sombra daquilo que está por vir. Esse podcast também vai ser muito falado, não tanto quanto o seu canal do YouTube. E é uma honra para mim estar aqui. Podem contar comigo. E se quiserem também lá conhecer mais meu trabalho, o da Janaína também, que vocês já conhecem, é só ir lá no meu Instagram e você vai conhecer. Se você quiser transformar o seu conhecimento em lucro na internet, pode contar comigo. Contem sim, Foi é uma uma bênção. E é isso, pessoal. Obrigada pelo seu tempo. Deus te abençoe. E até o próximo JLCast com o nosso próximo convidado. Em breve acompanha lá nas minhas redes sociais, que eu tô sempre postando quem é que vai estar aqui com a gente. E é isso. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.